Paulo, nascido como Saulo de Tarso por volta de 5 d.C. na Cilícia e falecido por volta de 67 d.C., é uma figura emblemática no contexto do cristianismo. Mais conhecido como Paulo de Tarso ou São Paulo, suas contribuições como escritor, teólogo e pregador deixaram uma marca indelével no Novo Testamento. Sua influência, denominada paulinismo, desempenhou um papel crucial no pensamento cristão, especialmente durante a disseminação inicial do Evangelho pelo vasto território do Império Romano. Paulo não apenas moldou o desenvolvimento do cristianismo, mas também deixou um legado filosófico que reverberou através dos séculos. Gigantes como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino encontraram inspiração em seu pensamento, destacando assim a magnitude de sua contribuição para a filosofia cristã. Antes de sua conversão, Paulo, então conhecido como Saulo, estava envolvido na perseguição aos primeiros discípulos de Jesus em Jerusalém. No entanto, sua vida tomou um rumo extraordinário durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco. Em uma missão para prender os fiéis, Saulo teve uma visão impactante de Jesus envolto em uma intensa luz, resultando em sua cegueira temporária. Após 3 dias, Ananias interveio, restaurando sua visão e batizando-o. A partir desse momento, Saulo transformou-se em um fervoroso pregador do cristianismo. Ao lado de figuras como Simão Pedro e Tiago, o Justo, Paulo emergiu como um líder proeminente no cristianismo nascente. Sua cidadania romana, mencionada em Atos capítulo 22 versículo 28 como sendo de nascimento, conferiu-lhe um status legal privilegiado. A origem dessa cidadania, herdada de seu pai, gera curiosidade e destaca a complexidade da vida de Paulo. Assim, a trajetória de Paulo de Tarso é não apenas uma narrativa bíblica, mas uma reflexão profunda sobre a transformação pessoal, a influência duradoura e a complexidade das vidas que moldam o curso da história religiosa e filosófica. As 3 epístolas no Novo Testamento atribuídas a Paulo delineiam uma parte crucial da narrativa cristã. No entanto, a autenticidade de 7 delas é objeto de controvérsias entre estudiosos modernos, acrescentando uma camada de complexidade à compreensão do legado de Paulo. Agostinho, por sua vez, aprofundou a ideia de Paulo de que a salvação repousa na fé, não nas obras da lei, conforme evidenciado em Romanos capítulo 3 versículo 28. Essa interpretação foi instrumental na formulação da doutrina de sola fide por Martinho Lutero, destacando o impacto duradouro das ideias de Paulo ao longo dos séculos. A conversão de Paulo, marcada por uma visão poderosa e transformadora entre Jerusalém e Damasco, foi o catalisador de uma reviravolta radical em sua trajetória. Suas atividades missionárias e escritos reverberaram por toda a bacia do Mediterrâneo, deixando um legado que transcendeu fronteiras geográficas e filosóficas. Sua liderança e influência foram fundamentais para a formação de comunidades, predominantemente compostas por gentios, que adotaram a adoração ao Deus de Israel e os princípios morais judaicos, mas que, sob a influência de Paulo, abandonaram os rituais e as obrigações alimentares da lei mosaica. Dessa forma, as crenças religiosas e a filosofia da região foram moldadas por Paulo, cujos ensinamentos sobre a vida e obra de Jesus, fundamentados na morte e ressurreição, geraram uma abordagem renovada ao Novo Testamento. A mensagem de Paulo ecoou além de sua época, influenciando não apenas comunidades específicas, mas deixando um legado que ecoa na fé cristã contemporânea. A história de Paulo de Tarso transcende o tempo, convidando-nos a refletir sobre as transformações pessoais, as escolhas que moldam destinos e o poder duradouro das ideias que ecoam através dos séculos. A fonte primária para desvendar os intricados detalhes da vida de Paulo repousa nas pistas entrelaçadas em suas próprias epístolas e nos relatos contidos nos Atos dos Apóstolos. Contudo, é vital compreender que os Atos, enquanto recontam a carreira de Paulo, omitem nuances significativas de sua jornada, deixando uma narrativa incompleta que, por exemplo, não aborda sua suposta execução em Roma. A confiabilidade histórica dos Atos dos Apóstolos é tema de debates acalorados entre estudiosos como Hans Conzelman e o teólogo John Knox, não a ser confundido com John Knox do século XVI. A execução de Paulo em Roma, mencionada em algumas tradições, permanece ausente nos registros dos Atos, acrescentando uma camada de mistério à conclusão da vida desse influente apóstolo. Paulo, por sua vez, oferece seu próprio relato em uma tentativa de traçar seu passado na Epístola aos Gálatas. Contudo, até mesmo esse testemunho pessoal não escapa de controvérsias, como evidenciado pela aparente discrepância entre o relato da visita de Paulo a Jerusalém em Atos capítulo 11 e as narrativas paulinas nas epístolas.
Alguns acadêmicos argumentam que essas discrepâncias questionam a fidedignidade dos Atos dos Apóstolos, destacando a complexidade na reconstrução precisa da vida de Paulo. Por outro lado, há aqueles que consideram os relatos de Paulo em suas epístolas como mais confiáveis do que as narrativas encontradas nos Atos. Essa perspectiva sugere uma necessidade constante de cotejar e interpretar as diversas fontes disponíveis, buscando uma compreensão mais profunda da vida e do legado desse proeminente apóstolo do cristianismo. Ao explorar as nuances da história de Paulo, somos desafiados a reconhecer as limitações das fontes disponíveis e a abraçar a complexidade intrínseca à tarefa de desvendar o passado. A história de Paulo, repleta de mistério e controvérsia, convida-nos a refletir sobre a natureza evasiva da verdade histórica e a importância de abordar com humildade a busca por conhecimento em um contexto tão complexo e multifacetado. Nos Atos dos Apóstolos, Paulo lança luz sobre suas origens, afirmando ter nascido em Tarso, na província de Mersim, no sul da Turquia Central. São breves as menções sobre sua família, onde um sobrinho é discretamente citado em Atos capítulo 23 versículo 16, e sua mãe é mencionada entre os residentes em Roma, conforme registrado em Romanos capítulo 16 versículo 13. No entanto, é neste contexto que o apóstolo revela uma parte sombria de seu passado, confessando que, outrora conhecido como Saulo, devastava a igreja, invadindo lares e entregando homens e mulheres à prisão. Atos capítulo 8 versículo 3. Embora tenha nascido em Tarso, foi em Jerusalém que Paulo foi criado, aos pés de Gamaliel. Este erudito é reverenciado nos anais do judaísmo como um dos maiores professores. Seu conselho equilibrado, registrado em Atos capítulo 5 versículos 34 ao 39, instando os judeus a conterem a fúria contra os discípulos, contrasta de maneira marcante com a temeridade de seu aluno. Paulo, após a morte de Estevão, lançou-se em uma perseguição implacável aos santos. Essa dualidade na narrativa de Paulo revela não apenas as complexidades de sua própria jornada, mas também destaca a fragilidade humana em face das convicções e escolhas. A história de Paulo, marcada por transformações radicais, nos convida a refletir sobre a natureza da redenção e da misericórdia, demonstrando que mesmo aqueles que se desviaram do caminho podem encontrar renovação e propósito. Ao mergulhar nas intricadas camadas da vida de Paulo, somos confrontados não apenas com o enigma histórico, mas com lições atemporais sobre a natureza da fé, da perseverança e da capacidade humana de se reinventar. A história de Paulo não é apenas um relato distante, é uma jornada que ressoa com os desafios e as oportunidades de nossas próprias vidas, recordando-nos da capacidade transformadora da graça e da busca contínua por significado em meio às complexidades da existência. A jornada de Paulo, desde sua nascença em Tarso até sua notória conversão, tece uma narrativa rica em nuances e reviravoltas. Sua conversão, datada entre os anos de 31 e 36, conforme indicado em suas epístolas, é um marco crucial. Segundo os Atos dos Apóstolos, esse momento transformador ocorreu na estrada para Damasco, onde Paulo, então Saulo, alega ter tido uma visão impactante de Jesus ressuscitado que o deixou temporariamente cego. Os relatos pós-conversão de Paulo, especialmente nos versículos iniciais da Epístola aos Romanos, oferecem uma visão detalhada de suas alegações apostólicas e de suas convicções profundas sobre a ressurreição de Cristo. Nestes textos, ele revela a complexidade de sua relação com o judaísmo. Embora tenha expressado críticas, tanto teológicas quanto empíricas, em relação às reivindicações de superioridade moral ou de linhagem dos judeus, paradoxalmente, Paulo também defendia vigorosamente a ideia de um lugar especial reservado aos filhos de Israel. Essa dualidade na perspectiva de Paulo destaca a complexidade do processo de transformação e reflexão pessoal. Sua história não é apenas uma narrativa distante, mas um convite à introspecção. Como espectadores dessa jornada, somos desafiados a examinar nossas próprias convicções, a superar dualidades e a explorar a capacidade humana de abraçar paradoxos. A trajetória de Paulo ecoa não apenas como uma narrativa histórica, mas como uma lição sobre a busca incessante por compreensão e significado em meio às mudanças de crenças e valores. Sua experiência, marcada por uma visão transformadora, ressoa como um lembrete de que, em nossa própria jornada, somos confrontados com momentos de cegueira espiritual que, paradoxalmente, podem iluminar caminhos antes obscuros. Ao desbravar os meandros da vida de Paulo, somos convidados a questionar, a refletir e a abraçar a complexidade inerente à condição humana.
Sua história transcende o tempo, conectando-se conosco de maneira profunda, à medida que exploramos nossas próprias estradas para Damasco, buscando vislumbres de compreensão e revelação em nossas próprias jornadas espirituais. Paulo, ao relatar sua experiência, destaca que as boas novas não lhe foram transmitidas por mero relato humano, mas por uma revelação direta de Jesus Cristo. Essa autenticidade conferia a ele uma independência peculiar em relação à comunidade de Jerusalém, mesmo que, paradoxalmente, expressasse sua concordância com ela no que se referia ao conteúdo do Evangelho. Essa dinâmica revela a complexidade da relação de Paulo com as tradições judaicas e a sua transformação única. O cerne dessa conversão extraordinária vai além do encontro sobrenatural na estrada para Damasco. O mais notável é a mudança intrínseca em sua maneira de pensar. Paulo não apenas teve que reformular seu conceito sobre a identidade do Messias, mas enfrentou o desafio aparentemente insuperável de aceitar a ideia de um Messias crucificado. A reviravolta em seus conceitos sobre a suposta superioridade dos judeus também se revelou um desafio monumental. Ainda hoje, a jornada de Paulo ressoa como um chamado à reflexão. Sua transformação não foi apenas teológica, mas uma metamorfose no âmago de sua compreensão do divino e do humano. Essa mudança de paradigma, da perseguição à pregação, ecoa como um convite para reconsiderarmos nossas próprias convicções arraigadas. A dúvida persiste sobre se, no momento da conversão, Paulo já se via como um instrumento escolhido para evangelizar os gentios, ou se essa percepção amadureceu com o tempo. Este debate acrescenta uma camada de mistério à complexidade de sua jornada. A incerteza, porém, não diminui o impacto duradouro dessa história. Ao emergir na narrativa de Paulo, somos desafiados a examinar nossas próprias resistências a mudanças de pensamento, a questionar nossas certezas e a explorar a profundidade de nossas próprias conversões pessoais. Sua história, marcada por desafios transcendentais, ressoa como um convite a romper barreiras mentais e a abraçar a capacidade humana de redefinir constantemente a compreensão do divino e do mundo que nos cerca. Após a experiência transformadora na estrada para Damasco, Paulo embarcou em uma jornada marcante. Os fatos narram sua estadia na cidade, onde, segundo relatos, foi curado da cegueira e batizado por Ananias de Damasco. Curiosamente, ele menciona em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 32 que escapou por pouco da morte em Damasco, fugindo para a Arábia e retornando em seguida à mesma cidade. O relato de Paulo sobre sua viagem à Arábia é singular, não encontrando respaldo em outras partes do Novo Testamento. Algumas teorias sugerem que ele pode ter se dirigido ao Monte Sinai para um período de meditação no deserto. Essa fase obscura de sua jornada revela não apenas a profundidade espiritual, mas também a complexidade do amadurecimento de sua fé. Gálatas oferece mais insights sobre o percurso de Paulo. 3 anos após sua conversão, ele viajou a Jerusalém, encontrando-se com Tiago, o justo, e permanecendo com Simão Pedro por 15 dias. 14 anos após sua conversão, ele retornou a Jerusalém, marcando um período conhecido como Anos Desconhecidos. Embora o véu do silêncio envolva essa fase, tanto os Atos quanto Gálatas fornecem pistas que nos instigam a imaginar os eventos que moldaram Paulo durante esses anos. Ao final desse período, Barnabé emerge como um elo crucial, indo ao encontro de Paulo e trazendo-o de volta para Antioquia. A interpretação dos 14 anos levanta debates, sugerindo que poderiam ser contados a partir da conversão de Paulo em vez de sua primeira visita a Jerusalém, adicionando um elemento de mistério à cronologia de sua vida. A história de Paulo, entre anos desconhecidos e viagens misteriosas, ressoa como um convite para explorarmos os períodos de nossa própria jornada onde as respostas não são claras. Esses momentos de incerteza, reflexão e crescimento são inerentes à experiência humana e nos conectam, de maneira singular, à trajetória complexa do apóstolo Paulo. Nossa própria busca por significado é, de certa forma, uma jornada paralela à dele, reforçando a temporalidade das questões que permeiam nossas vidas. Num contexto de generosidade e solidariedade, Paulo e Barnabé, provenientes da florescente comunidade de Antioquia, viajaram para Jerusalém para entregar auxílio financeiro em meio a uma grande fome na Judéia. Essa jornada não apenas revela a união das diferentes comunidades cristãs da época, mas também evidencia a importância de agir em prol do próximo, transcendendo fronteiras geográficas e étnicas. Os Atos descrevem Antioquia como um ponto vital para os seguidores de Jesus, especialmente após a dispersão causada pelo martírio de Estevão. Foi nessa cidade que, pela primeira vez, aqueles que seguiam o caminho de Jesus foram denominados cristãos.
Esse epíteto não apenas destacou a identidade compartilhada desses crentes, mas também sublinhou o caráter singular da comunidade de Antioquia como um ponto de convergência para os discípulos. Ao examinarmos essa parte da jornada de Paulo, somos convidados a refletir sobre a natureza da comunidade e da compaixão. A resposta à fome em Jerusalém não foi apenas uma resposta logística, mas uma expressão tangível da solidariedade entre as comunidades cristãs. Esse ato ressoa como um apelo atemporal à importância de estender a mão para aqueles que enfrentam dificuldades, lembrando-nos de que, em nossas próprias jornadas, somos chamados a agir em unidade para aliviar o sofrimento alheio. A designação de cristãos em Antioquia marca um ponto de inflexão na história do movimento cristão. Essa identidade coletiva, emergindo organicamente, destaca a capacidade de uma comunidade em se definir de maneira única, independentemente das expectativas externas. Ao contemplarmos esse momento, somos desafiados a examinar como construímos nossa própria identidade, tanto individual quanto coletivamente, e como podemos criar espaços de inclusão e pertencimento em nossas jornadas. Assim, a história de Paulo, Barnabé e a comunidade de Antioquia não é apenas uma narrativa histórica, mas um convite para conectarmos nossa própria jornada com os valores fundamentais de compaixão, solidariedade e autenticidade. Esses episódios ressoam como eco de um chamado universal para construirmos comunidades vibrantes, onde a compaixão transcende fronteiras e a autenticidade molda nossa identidade coletiva. A narrativa dos Atos dos Apóstolos desvela a primeira de 3 épicas jornadas missionárias lideradas por Paulo. Inicialmente, sob a liderança de Barnabé, a missão partiu de Antioquia, desbravando terras de Chipre até a Ásia Menor e, finalmente, retornando à cidade de Antioquia. Foi nesta jornada que Paulo, originalmente conhecido como Saulo, enfrentou um desafiante encontro em Chipre, onde cegou Elimas, o mago, que criticava seus ensinamentos ao procônsul Sérgio Paulo. A partir desse momento, Saulo assume o nome Paulo e emerge como líder do grupo. Ao chegarem em Perge, João Marcos decide retornar a Jerusalém, enquanto Paulo e Barnabé seguem para Antioquia na Pisídia. Lá, Paulo realiza um discurso eloquente que converte muitos, mas acaba resultando na expulsão do grupo da cidade. A jornada prossegue por Iconio, onde novamente enfrentam hostilidades e são expulsos. O destino seguinte é Listra, onde, após Paulo curar um coxo, são confundidos com os deuses romanos Júpiter e Mercúrio. A situação toma um rumo inesperado quando, instigados pelos judeus, Paulo é preso, apedrejado, mas miraculosamente sobrevive. Juntamente com Barnabé, Paulo segue para Derbe, consolidando assim a primeira etapa da jornada missionária. O retorno os leva novamente pelas cidades já visitadas, fortalecendo as comunidades recém-fundadas. A jornada culmina em Antioquia, encerrando um capítulo intenso e repleto de desafios. Ao revisitar esses eventos, somos instigados a refletir sobre a resiliência necessária no caminho da fé. Paulo e Barnabé, diante de obstáculos e adversidades, perseveraram na missão de difundir os ensinamentos cristãos. As experiências em Perge, Antioquia na Pisídia, Iconio e Listra destacam não apenas os desafios enfrentados, mas também a resiliência e o fervor missionário que marcaram essa jornada. A história de Paulo ressoa como um chamado à coragem, à resistência diante das adversidades e à dedicação a uma causa maior. Enquanto revisitamos esses relatos, somos convidados a ponderar sobre nossas próprias jornadas, os desafios que enfrentamos e a persistência necessária para continuar a caminhada, inspirados pela força e determinação exemplificadas por Paulo e Barnabé. Essa primeira viagem missionária não é apenas um capítulo do passado, mas uma fonte de inspiração que ecoa através dos tempos, recordando-nos da profundidade da fé e da importância de perseverar nas nossas próprias jornadas espirituais. A segunda viagem missionária de Paulo inicia-se após o concílio em Jerusalém, um ponto crucial onde se deliberou sobre a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios convertidos. O encontro, documentado em Atos capítulo 15 e mencionado por Paulo em Gálatas capítulo 2 versículo 1, definiu a direção do cristianismo em relação aos gentios. A discussão central girou em torno da necessidade de circuncisão para os convertidos não-judeus, e Paulo afirma que foi nesse contexto que Pedro, Tiago e João endossaram sua missão entre os gentios. Após o concílio, Paulo retorna a Antioquia para comunicar os resultados. A comunidade, buscando disseminar as decisões do concílio, elege Silas e Judas chamado Barsabá como mensageiros. Juntos, com Barnabé, iniciam a jornada levando os decretos dos apóstolos às comunidades em Antioquia, na Síria e Cilícia. O desfecho dessa missão marca uma mudança nas dinâmicas da equipe.
Judas retorna a Jerusalém, desaparecendo silenciosamente da narrativa, enquanto Silas decide permanecer em Antioquia. Este momento não apenas reflete a dinâmica fluida e a natureza mutável das relações entre os apóstolos, mas também destaca a importância de adaptação e flexibilidade nas missões cristãs. A reflexão sobre essa fase da jornada de Paulo e seus companheiros convida-nos a considerar como as decisões cruciais, tomadas em concílios e reuniões, moldam não apenas a teologia, mas as práticas cotidianas da comunidade cristã. A eleição dos mensageiros ressalta a necessidade de colaboração e ação coletiva na propagação da mensagem cristã. À medida que revisitamos esses episódios, somos lembrados da complexidade e da riqueza das relações humanas na experiência cristã. A jornada de Paulo não é apenas uma série de eventos históricos, é um convite para explorar as nuances da fé, a adaptação às mudanças e a busca constante por compreensão em meio às dinâmicas fluidas da comunidade cristã primitiva. Em Antioquia, Paulo e Barnabé enfrentaram uma acirrada discordância sobre a participação de João Marcos em sua missão. O jovem já os havia deixado em uma viagem anterior, retornando para casa, conforme mencionado em Atos capítulo 13. Paulo, julgando que João Marcos não estava pronto para esse tipo de evangelização, optou pela separação. Barnabé escolheu seguir com João Marcos para Chipre, enquanto Silas se uniu a Paulo, formando uma nova parceria missionária. A jornada de Paulo e Silas os levou por diversas cidades, incluindo Tarso, Derbe e Listra, todas situadas na Ásia Menor. Em Listra, encontraram Timóteo, um discípulo com excelente reputação, decidindo incluí-lo em sua equipe. A narrativa se intensificou em Filipos, na Grécia, onde enfrentaram uma multidão enfurecida por causa do exorcismo de uma escrava, prejudicando os lucros de seus proprietários. Como resultado, Paulo e Silas foram açoitados e presos, mas um terremoto milagroso abriu as portas da prisão, levando à conversão do carcereiro. A trajetória prosseguiu até Bereia, onde Paulo seguiu para Atenas, deixando Silas e Timóteo na cidade. Na capital grega, Paulo confrontou a cultura poliídolica, pregando no Areópago contra a multiplicidade de ídolos. Sua mensagem ecoou na conversão de Dionísio, o Areopagita. A partir daí, a jornada continuou, com Paulo partindo de Atenas. Este trecho da história de Paulo e Silas proporciona uma visão única sobre os desafios enfrentados pelos missionários. A separação de Paulo e Barnabé, as perseguições em Filipos e a ousada pregação de Paulo em Atenas refletem não apenas os desafios enfrentados por esses apóstolos, mas também a diversidade e complexidade das experiências missionárias. Ao mergulharmos nessa narrativa, somos chamados a refletir sobre a dinâmica das relações humanas na missão cristã. A decisão de Paulo em relação a João Marcos, as prisões enfrentadas e os encontros em diferentes cidades ressoam como lições sobre a resiliência, a discernimento e a coragem necessárias no caminho da fé. Esses episódios se entrelaçam, formando uma tapeçaria rica em experiências que ecoam através dos séculos, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação e fé demonstradas por esses pioneiros do cristianismo. Por volta de 50 a 52, Paulo embarcou em uma fase significativa de sua jornada, passando 18 meses em Corinto. Nesse período, reencontrou Timóteo e Silas, e a referência nos Atos ao procônsul Galho fornece um contexto temporal, apoiado pela inscrição de Galho. Em Corinto, Paulo trabalhou intensamente com Silas e Timóteo, consolidando uma colaboração sólida que marcaria sua missão. Foi em Corinto que Paulo cruzou o caminho de Priscila e Áquila, um casal que se tornou não apenas fiel na fé, mas também colaborador essencial em suas futuras viagens missionárias. A conexão com esses companheiros de jornada se estendeu até Éfeso, onde o grupo se estabeleceu e iniciou a formação de uma comunidade cristã vibrante e comprometida. Essa comunidade, moldada pelos ensinamentos de Paulo, tornou-se um epicentro vital da cristandade a partir do ano 50. Em 52, Paulo partiu para Cesareia Marítima, traçando um itinerário que o levou por Jerusalém e, finalmente, de volta a Antioquia. Esse ciclo de viagem reflete não apenas a geografia física percorrida, mas também a rica tapeçaria de relacionamentos, encontros e eventos que compõem a jornada de Paulo. Ao revisitarmos esse capítulo, somos convidados a contemplar a importância dos laços humanos na propagação do Evangelho. A parceria com Silas e Timóteo, a amizade com Priscila e Áquila, e a formação de comunidades cristãs sólidas evidenciam a vitalidade das relações na experiência cristã. Esses relacionamentos transcenderam o meramente funcional, transformando-se em laços de apoio mútuo, compartilhamento de fé e colaboração na missão.
A história de Paulo em Corinto e seus subsequentes destinos não é apenas um relato cronológico, mas uma narrativa rica em lições sobre a importância das conexões humanas na propagação da mensagem cristã. Ao seguirmos os passos desse apóstolo, somos desafiados a considerar como nossas próprias relações moldam nossa jornada de fé e como podemos, como membros de uma comunidade global, fortalecer uns aos outros nas diversas jornadas espirituais que empreendemos. A terceira viagem missionária de Paulo foi marcada por uma intensa itinerância, reforçando a fé e corrigindo desvios nas comunidades da Galácia e Frígia. Ao chegar em Éfeso, permaneceu por quase 3 meses, realizando notáveis milagres e atraindo atenção para a mensagem cristã. Contudo, sua presença tumultuou a cidade, levando-o a seguir para a Macedônia. O trajeto incluiu uma passagem por Corinto, onde permaneceu por 3 meses, contribuindo para a consolidação da comunidade local. Planejando retornar à Síria, Paulo alterou seus planos devido a uma conspiração judaica contra sua vida. Optou por voltar à Macedônia e, em seguida, dirigiu-se a Troade, onde ocorreu o milagre da ressurreição de Eutico, que havia caído 3 andares. A jornada prosseguiu, com Paulo planejando chegar a Jerusalém para celebrar o Pentecostes. O caminho incluiu paradas em Assos, Mitilene, Quios, Samos, Mileto, Cós, Rhodes e Patara. Em Patara, embarcou em um navio com destino a Tiro, na Fenícia. Após 7 dias na cidade, seguiram para Ptolemaida, Cesareia, onde encontraram Felipe, o evangelista, e, finalmente, chegaram a Jerusalém. Essa complexa narrativa revela não apenas a geografia física percorrida por Paulo, mas também os desafios enfrentados em sua missão. As reviravoltas nos planos, as perseguições e os milagres destacam a natureza dinâmica e imprevisível da vida missionária. Ao refletirmos sobre essa fase da jornada de Paulo, somos convidados a considerar como as mudanças de planos e os desafios inesperados moldam nossa própria jornada espiritual. A ressurreição de Eutico e os eventos que cercam a viagem destacam a constante necessidade de adaptação e confiança na orientação divina. Essa narrativa se torna não apenas um relato histórico, mas uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam incertezas em sua busca espiritual, lembrando-nos de que a jornada da fé muitas vezes se desenrola em caminhos imprevisíveis, nos quais confiança e perseverança são essenciais. Enquanto Paulo documentou uma visita a Ilíria em suas epístolas, é importante contextualizar que se referia à Ilíria grega, parte da província romana da Macedônia, correspondendo à região que atualmente compreende a Albânia. Essa clarificação destaca a riqueza histórica e geográfica por trás das palavras do apóstolo. Ao explorarmos essa passagem da jornada de Paulo, somos desafiados a mergulhar na diversidade cultural e nas nuances geográficas que permeavam suas viagens missionárias. A referência à Ilíria evoca não apenas a expansão da mensagem cristã, mas também as complexidades da interação cultural na época. Essa observação sutil na narrativa de Paulo nos leva a contemplar a amplitude da missão cristã, que transcende fronteiras geográficas e culturais. À medida que seguimos os passos de Paulo, somos convidados a considerar como a mensagem do Evangelho se entrelaça com as realidades específicas de cada região, adaptando-se às diferentes nuances culturais. A Ilíria grega, agora parte da Albânia, torna-se um cenário fascinante que amplifica a compreensão da expansão do cristianismo no contexto da antiguidade. Essa exploração não apenas enriquece nosso entendimento histórico, mas também nos incentiva a examinar de perto como a fé cristã continua a se enraizar em diversas culturas ao redor do mundo. Ao refletirmos sobre esse trecho aparentemente secundário, somos levados a reconhecer a riqueza de detalhes nas narrativas bíblicas, cada um contribuindo para a compreensão mais profunda da missão cristã. Nesse contexto, a jornada de Paulo se torna um convite à reflexão sobre como, nos dias de hoje, podemos abraçar a diversidade cultural em nossa expressão e vivência da fé, reconhecendo que a mensagem do Evangelho transcende fronteiras para alcançar corações em todos os lugares. A última jornada missionária de Paulo, iniciada por volta de 60, conduziu a Roma, marcando um capítulo decisivo em sua vida. O percurso teve início em Jerusalém, onde foi recebido festivamente pelos irmãos, mas também enfrentou hostilidades que culminaram em uma agressão quase fatal. Após ser espancado, Paulo foi aprisionado e posteriormente transferido para Cesareia Marítima, onde permaneceu detido por aproximadamente 1 ano e meio. O contexto desafiador de Cesareia Marítima não abalou a resiliência de Paulo. Diante da ausência de um julgamento justo em sua terra natal, ele tomou a decisão de apelar a César, valendo-se do direito conferido a ele como cidadão romano.
Essa escolha estratégica levou à sua transferência para Roma, a capital imperial. Ao chegar em Roma, Paulo não se deixou abater pela prisão ou pelas adversidades. Pelo contrário, sua determinação e convicção no chamado divino levaram a continuar sua missão, agora no coração do Império Romano. A história de Paulo em Roma não é apenas um relato de desafios superados, mas uma narrativa vibrante de como a mensagem cristã encontrou espaço mesmo nos centros de poder da época. Ao contemplarmos essa fase da jornada de Paulo, somos instigados a refletir sobre a resiliência diante das adversidades. Sua decisão de apelar a César não foi apenas uma estratégia legal, mas também um exemplo de como podemos usar sabiamente os recursos à nossa disposição para avançar na propagação da fé. A narrativa de Paulo em Roma nos inspira a considerar como, em nossos próprios desafios, podemos encontrar oportunidades para proclamar a mensagem da esperança e transformação. Assim como Paulo não permitiu que a prisão silenciasse seu testemunho, somos desafiados a buscar maneiras de ser luz mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ao mergulharmos nessa parte da história de Paulo, somos convidados a refletir sobre como nossa fé ressoa em meio às adversidades, inspirando-nos a ser agentes de esperança e amor onde quer que estejamos, tal como Paulo fez nos corredores da Roma antiga. Apesar do entendimento alcançado no Concílio de Jerusalém, Paulo se deparou com um desafio significativo posteriormente, conhecido como o Incidente em Antioquia. Esse episódio revela as tensões e complexidades na convivência entre cristãos judeus e gentios. Paulo confrontou publicamente Pedro devido à sua relutância em compartilhar refeições com os cristãos gentios em Antioquia. Ao descrever o incidente, Paulo registra suas palavras dirigidas a Pedro e aos presentes: se tu, sendo judeu, vives como gentio, e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como os judeus? Gálatas capítulo 2 versículos 11 ao 14. O impacto desse confronto é acentuado pelo fato de que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem até então, se aliou a Pedro. A conclusão desse confronto permanece ambígua. A Enciclopédia Católica sugere que o relato de Paulo indica que Pedro reconheceu a justiça da repreensão. Por outro lado, a obra From Jesus to Christianity, de L. Michael White, argumenta que o confronto foi uma falha política, resultando na saída de Paulo de Antioquia, tornando-se persona non grata. Esse episódio intrigante nos convida a refletir sobre as dinâmicas complexas dentro da comunidade cristã primitiva. A tensão entre as tradições judaicas e a inclusão dos gentios evidencia os desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. A divergência entre Paulo e Pedro, dois pilares do cristianismo inicial, destaca a humanidade e as nuances nas relações interpessoais mesmo entre os líderes da fé. Ao explorarmos essa passagem, somos chamados a examinar como lidamos com conflitos e diferenças em nossa própria jornada de fé. A busca por unidade em meio à adversidade é uma reflexão relevante para os desafios contemporâneos na comunidade cristã. A história de Paulo e Pedro em Antioquia nos incentiva a promover um entendimento mútuo e respeito, reconhecendo que, apesar das diferenças, somos unidos pela fé em Cristo. A diversidade de interpretações ressalta a complexidade histórica e a natureza multifacetada das narrativas sobre Paulo. Cada viagem reflete não apenas os eventos históricos, mas também as interações humanas, os desafios enfrentados e as transformações pessoais do apóstolo. Nesse sentido, a divergência de opiniões entre os estudiosos destaca a riqueza e a profundidade das Escrituras, incentivando uma abordagem crítica e reflexiva ao explorar o legado de Paulo. Ao nos depararmos com essas interpretações variadas, somos convidados a considerar como a compreensão da história e da fé é moldada por diferentes perspectivas e contextos. A busca pela verdadeira essência das viagens de Paulo nos desafia a ir além das divergências acadêmicas e a explorar as mensagens fundamentais que essas jornadas transmitem sobre a experiência humana, a fé e o propósito de vida. Assim, ao navegarmos por esse intricado mosaico de interpretações, somos inspirados a cultivar uma apreciação pela diversidade de pensamentos e a reconhecer que, mesmo em meio a interpretações conflitantes, há uma riqueza de sabedoria a ser extraída das narrativas de Paulo, alimentando nossa jornada de descoberta espiritual. A fascinante tabela, derivada da obra From Jesus to Christianity de White, oferece uma perspectiva envolvente sobre as viagens de Paulo, revelando a intricada tarefa de harmonizar os relatos presentes nos Atos e nas Epístolas. Contudo, é imperativo ressaltar que essa correlação não goza de consenso universal entre os acadêmicos, gerando debates e distintas visões sobre a cronologia e os eventos específicos dessas jornadas missionárias.
A pluralidade de interpretações destaca a complexidade histórica e a natureza multifacetada das narrativas sobre Paulo. Cada viagem não apenas registra eventos históricos, mas também encapsula interações humanas, desafios enfrentados e as metamorfoses pessoais do apóstolo. Dessa forma, a divergência de opiniões entre os estudiosos sublinha a riqueza e a profundidade das Escrituras, fomentando uma abordagem crítica e reflexiva ao explorar o legado de Paulo. Ao nos depararmos com essas variadas interpretações, somos instigados a refletir sobre como a compreensão da história e da fé é moldada por distintas perspectivas e contextos. A busca pela essência genuína das viagens de Paulo nos desafia a transcender as discordâncias acadêmicas e a explorar as mensagens fundamentais que essas jornadas transmitem sobre a experiência humana, a fé e o propósito de vida. Dessa forma, ao navegar por esse intrincado mosaico de interpretações, somos inspirados a nutrir uma apreciação pela diversidade de pensamentos e a reconhecer que, mesmo em meio a interpretações conflitantes, existe uma riqueza de sabedoria a ser extraída das narrativas de Paulo, enriquecendo nossa jornada de descoberta espiritual. Ao se aproximar de Roma, Paulo enfrentou mais uma provação, narrada em Atos capítulo 28 versículo 1, quando experimentou um naufrágio em Remelite, Malta. Nessa jornada, ele encontrou Públio e foi calorosamente recebido pelos habitantes da ilha, testemunhando a hospitalidade que permeava suas interações. A chegada a Roma, por volta de 60 d.C., marcou o início de um período adicional de cerca de 2 anos de prisão domiciliar para Paulo, somando-se a um total de 5 a 6 anos passados entre celas e confinamento em casa. A tradição, conforme Ireneu de Lyon, atribui a Pedro e Paulo a fundação e organização da Igreja de Roma. Esses veneráveis apóstolos, segundo ele, nomearam São Lino como bispo e sucessor, transmitindo a fé que perdurou até os dias de Ireneu. A citação de Ireneu, presente em Adversus Aereses, destaca a importância da sucessão apostólica na transmissão da fé cristã, enfatizando a relevância histórica e espiritual da contribuição de Pedro e Paulo para a comunidade cristã em Roma. A despeito da tradição que associa Pedro e Paulo à fundação da Igreja de Roma, é importante esclarecer que Paulo não ocupou a posição de bispo na cidade e tampouco introduziu o cristianismo lá, pois a comunidade cristã já estava estabelecida quando ele chegou. Há indícios de que Paulo tenha escrito uma epístola à igreja em Roma mesmo antes de sua visita à cidade. Entretanto, isso não diminui a relevância de Paulo na formação da comunidade cristã em Roma. Sua influência pode ser percebida não apenas através de suas cartas, que desempenharam um papel crucial na teologia cristã, mas também por sua interação com os cristãos romanos quando finalmente esteve presente na cidade. O legado de Paulo na capital do Império Romano transcende a mera fundação institucional, estendendo-se à influência doutrinária e espiritual que ele exerceu sobre a comunidade cristã em desenvolvimento. Ao reconhecer que Paulo desempenhou um papel significativo, não como fundador formal, mas como um construtor espiritual e teológico, somos instigados a apreciar a complexidade das relações e interações que moldaram as primeiras comunidades cristãs. Esse entendimento ampliado nos leva a contemplar não apenas o aspecto histórico, mas também a riqueza das contribuições de Paulo para a experiência cristã em Roma e, por extensão, para a fé cristã como um todo. A narrativa sobre o fim da vida de Paulo, embora não detalhada na Bíblia, é permeada por tradições e relatos da tradição cristã. Acredita-se que Paulo tenha enfrentado o martírio em Roma, onde foi decapitado por volta dos anos 60, durante o reinado do imperador Nero. A escolha da decapitação, em contraste com o destino de São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, reflete o tratamento mais humano concedido a Paulo, em virtude de sua cidadania romana. Os relatos antigos, como o encontrado na Carta Clemente, escrita por volta do ano 90 pelo bispo de Roma, Clemente, acrescentam uma camada de detalhes à história da morte de Paulo. Descrevem as tribulações que Paulo enfrentou, incluindo prisões, exílios e apedrejamentos, ressaltando sua resistência paciente diante das adversidades. O relato destaca a recompensa da fé de Paulo, que, após ensinar a retidão ao mundo e pregar nos confins do Ocidente e Oriente, recebeu o reconhecimento merecido. Ao mergulharmos nesses relatos, somos convidados a refletir sobre o legado de Paulo não apenas como um pregador destemido, mas também como um exemplo de resistência paciente diante das dificuldades. Sua vida e morte simbolizam a força da fé e a capacidade de inspirar gerações posteriores. Essas narrativas, entrelaçadas com a tradição cristã, alimentam nossa compreensão da complexidade e profundidade da jornada de Paulo e seu impacto duradouro na história do cristianismo.
Ao explorarmos os detalhes sobre o fim da jornada de Paulo, nos deparamos com uma tradição rica e complexa, composta por relatos antigos e interpretações variadas. Acredita-se que Paulo tenha enfrentado o martírio em Roma, possivelmente sendo decapitado durante o reinado do imperador Nero, conforme afirmam fontes como Eusébio de Cesareia, que escreveu no século IV. A passagem que menciona Paulo sendo preso 7 vezes, exilado e apedrejado, conforme registrado na carta a Clemente, destaca a resiliência do apóstolo diante das adversidades. Sua vida é um testemunho de resistência paciente, e o reconhecimento que recebeu é interpretado como a recompensa de sua fé. A tradição cristã, ao celebrar a festa de São Pedro e São Paulo em 29 de junho, sugere uma possível data para o martírio, conectando-se a uma tradição de que ambos os apóstolos teriam morrido no mesmo dia e talvez no mesmo ano. Raymond Brown, ao comentar sobre essa narrativa, ressalta que, embora os registros não afirmem categoricamente o martírio de Paulo em Roma, essa interpretação é a mais provável. A complexidade temporal, seja no ano de 64 durante o incêndio em Roma ou nos anos subsequentes, adiciona uma camada de mistério à história, mas a essência perdura. Paulo, o incansável propagador da fé, enfrentou seu destino com coragem. Ao navegarmos por esses relatos, somos desafiados a considerar não apenas os eventos históricos, mas também a mensagem subjacente sobre a resistência, a devoção e o legado que Paulo deixou para as gerações futuras. O mistério em torno de sua morte destaca a complexidade da tradição cristã e a maneira como ela molda nossa compreensão da vida e do sacrifício de Paulo. A jornada de Paulo não se encerra necessariamente em Roma, como sugerem alguns relatos apócrifos. O intrigante Atos de Pedro propõe a hipótese de que Paulo não apenas sobreviveu à sua estadia em Roma, mas também empreendeu uma jornada para o oeste, possivelmente alcançando a Espanha. Essa narrativa adiciona uma camada de mistério ao destino final de Paulo, estendendo seu legado para além dos limites tradicionalmente conhecidos. A conjectura de que Paulo poderia ter visitado a Grécia e a Ásia Menor após sua suposta passagem pela Espanha levanta questionamentos fascinantes sobre os possíveis caminhos que ele percorreu. Algumas teorias sugerem que sua prisão final ocorreu em Troas, e posteriormente ele foi enviado novamente a Roma para enfrentar a execução, conforme discutido anteriormente nas epístolas a Timóteo. Essas especulações sobre os passos finais de Paulo ressoam como enigmas que desafiam nossa compreensão convencional. Ao explorar essas teorias, somos convidados a refletir sobre a complexidade da jornada de Paulo e as múltiplas facetas de seu impacto no desenvolvimento do cristianismo primitivo. O mistério que envolve seus últimos dias inspira uma apreciação mais profunda pela riqueza e diversidade das tradições que moldam nossa compreensão desse notável apóstolo. A tradição cristã nos conduz pelos últimos capítulos da jornada de Paulo, envolvendo-se em mistérios e venerações que ecoam através dos séculos. Conta-se que Paulo repousa ao lado de São Pedro próximo às catacumbas na Via Ápia, até que seu corpo seja trasladado para a majestosa Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma. Essa transferência simboliza a continuidade da presença dos apóstolos na cidade eterna. O relato do venerável Beda, em sua História Eclesiástica do Povo Inglês, adiciona um toque de intrigante peregrinação às relíquias de Paulo. Em 665, o Papa Vitaliano, segundo a tradição, presenteou o rei Oswio da Nortúmbria com algumas relíquias paulinas, incluindo uma cruz forjada com as correntes que um dia prenderam o apóstolo. Esse gesto não apenas estendeu a influência de Paulo para terras distantes, mas também sublinhou a importância dessas relíquias na espiritualidade cristã. A busca pelo túmulo de Paulo na Basílica de São Paulo Extramuros, narrada nas escavações de 2005, evoca uma atmosfera de descoberta e sagrado. Um sarcófago potencialmente contendo as relíquias do apóstolo foi identificado sob um altar elevado, cuja laje de mármore do século IV ostenta a inscrição Paulo Apóstolo Marte. A presença de furos na placa, segundo Giorgio Felipe, do Museu do Vaticano, sugere a prática de criação de relíquias por meio do simples contato com o túmulo do apóstolo. Ao longo da Via Ostiense, uma trama de devoção se desenha desde o século I, com um santuário erguido sobre o túmulo de Paulo. O imperador Constantino, seguindo os passos de seu gesto para São Pedro, iniciou a construção da primeira basílica no início do século IV. Posteriormente, em 386, uma basílica ainda mais grandiosa foi erguida sob as ordens dos imperadores Valentiniano II, Teodósio e Arcádio, testemunhando o crescente influxo de peregrinos.
Essa narrativa, entre tradição e descoberta arqueológica, nos lembra não apenas da fé e devoção, mas também da complexidade histórica e espiritual que permeia a memória de Paulo. À medida que contemplamos esses detalhes, somos convidados a mergulhar não apenas na busca pelo passado, mas na reverência ao impacto duradouro desse apóstolo intrépido na história do cristianismo. Em junho de 2009, uma página adicional da história de Paulo foi revelada nas escavações conduzidas sob a Basílica de São Paulo Extramuros, quando o Papa Bento XVI compartilhou os resultados dessa busca fascinante. As profundezas do local sagrado, que abriga o possível túmulo do apóstolo, foram exploradas com respeito meticuloso pela tradição e um toque de curiosidade arqueológica. Embora o sarcófago que abriga as possíveis relíquias de Paulo não tenha sido aberto fisicamente, uma sonda o examinou, desvendando uma tapeçaria rica de detalhes históricos e espirituais. O que se revelou foi mais do que uma relíquia, pedaços de incenso e de linho, nas tonalidades solenes de azul e púrpura, juntamente com minúsculos fragmentos ósseos. Uma coreografia de elementos que ecoam a era dos primeiros séculos do cristianismo, uma era em que Paulo caminhou entre as comunidades cristãs, pregando, sofrendo e escrevendo suas epístolas. A datação por radiocarbono dos fragmentos ósseos, situando-os nos séculos I ou II, trouxe uma dimensão tangível à fé, conectando-nos ao tempo em que Paulo, com sua coragem e convicção, deixava sua marca indelével na história da Igreja. O Vaticano interpretou esses achados como uma evidência robusta que respalda a tradição de que ali repousam os restos mortais do apóstolo. Essa exploração arqueológica, permeada pela espiritualidade, adicionou uma camada adicional à reverência em torno de Paulo. Cada pedaço de incenso, cada fio de linho, e cada fragmento ósseo tornaram-se eloquentes testemunhas de uma jornada marcante que transcende o tempo. Ao contemplarmos esses vestígios tangíveis da fé, somos convidados a mergulhar na profundidade da herança cristã e a refletir sobre como a trajetória de Paulo ressoa ainda hoje nas fundações da fé cristã. As epístolas de Paulo, entrelaçadas com o tecido da história cristã, constituem uma coleção singular que ecoa através dos séculos. 14 destas cartas são atribuídas a Paulo, um apóstolo cuja influência transcendeu fronteiras geográficas, culturais e espirituais. 7 delas são universalmente aceitas como provenientes de sua pena, enquanto as outras 7 mergulham em debate sobre autenticidade, criando um terreno fértil para análises textuais e gramaticais. Paulo, um viajante incansável que deixou suas pegadas em locais como Chipre, Ásia Menor, Grécia, Creta e Roma, dedicou suas epístolas às comunidades cristãs que visitou. No entanto, seu relato, permeado por exposições sobre crenças e diretrizes para a vida cristã, destaca-se pela parcimônia em detalhes sobre a vida terrena de Jesus. Suas cartas, lidas publicamente nas igrejas e citadas já no primeiro século por Clemente de Roma, oferecem uma visão única sobre o que significa ser cristão e introduzem a espiritualidade cristã. Dentre as 7 epístolas inquestionavelmente atribuídas a Paulo, destacam-se obras fundamentais como a aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e a singular Carta a Filemon. No entanto, surge a controvérsia ao contemplar as restantes, como Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Hebreus. Alguns especialistas questionam a autoria paulina com base em argumentos que se desdobram nas nuances da linguagem e estilo. A narrativa do Novo Testamento ganha profundidade e complexidade diante dessas disputas. A falta de detalhes sobre os ensinamentos diretos de Jesus em algumas epístolas levanta questões sobre a consistência entre o Cristo de Paulo e o Jesus histórico, uma controvérsia que perdura até hoje. Adolf von Harnack propôs que ambos representavam perspectivas distintas. Enquanto algumas epístolas permanecem sob o manto da controvérsia, é inegável que Paulo oferece o primeiro relato escrito da experiência cristã e da espiritualidade que ecoam por gerações. Cada palavra, apesar das disputas, carrega consigo a herança de um apóstolo que moldou o curso do cristianismo primitivo, convidando-nos a explorar não apenas os debates acadêmicos, mas também a mensagem profunda que ressoa em suas cartas atemporais. A Epístola aos Colossenses, apesar de sua profundidade teológica, encontra-se sob o escrutínio dos críticos, que questionam sua autenticidade. A descrição única de Jesus como a imagem do Deus invisível e uma cristologia que ressoa com o Evangelho de João, levantam debate sobre sua origem paulina. Internamente, a conexão com a Epístola aos Efésios revela semelhanças marcantes, com cerca de metade dos versículos sendo idênticos.
Colossenses destaca-se pelo estilo singular de Paulo, ausência de ênfase na cruz e poucas referências à segunda vinda de Cristo, apresentando uma visão do casamento que contrasta com Coríntios capítulo 7 versículos 8 e 9. R. E. Brown observa uma exaltação da igreja que ecoaria numa segunda geração cristã, construída sobre os alicerces deixados pelos apóstolos. As chamadas epístolas pastorais, Timóteo e Tito, enfrentam desafios semelhantes à sua autenticidade. Marcadas por diferenças vocabulares, estilísticas e teológicas em relação às demais obras de Paulo, surgem indagações sobre sua origem. Defensores da autenticidade sugerem que foram escritas em nome de Paulo, sob sua instrução direta ou resumos escritos, posteriormente aprovados e assinados por ele. As discordâncias biográficas, especialmente no período de prisão de Paulo, suscitam debates sobre a cronologia e as circunstâncias de sua escrita. Enquanto mencionam a libertação de Paulo e suas jornadas, estas epístolas contradizem outros relatos de sua prisão. A complexidade teológica e organizacional dessas epístolas pastorais também é alvo de questionamentos. Termos como ebispo, diácono e padres são interpretados de maneiras distintas, evidenciando a evolução semântica ao longo do tempo. Defensores argumentam que tais termos eram sinônimos para designar aqueles delegados pelos apóstolos com uma missão evangélica, não refletindo a organização hierárquica posterior. No entanto, objeções sobre o avanço eclesiástico expresso nessas epístolas persistem, desafiando-nos a explorar não apenas os aspectos teológicos, mas também as nuances históricas e linguísticas desses textos controversos. O questionamento sobre a autoria paulina da segunda epístola aos Tessalonicenses gira em torno de divergências escatológicas em relação à primeira epístola aos Tessalonicenses. A escatologia, estudo sobre os eventos finais e últimas coisas, emerge como ponto central dessa análise crítica. A primeira epístola sugere uma iminência da parousia, a segunda vaga na incerteza de um futuro desconhecido, levantando questionamentos sobre a possível contradição escatológica entre ambas. A controvérsia se intensifica ao examinarmos a passagem polêmica: então nós que estivermos vivos, e formos deixados, seremos arrebatados em nuvens. Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17. Argumenta-se que a Vulgata, versão latina da Bíblia, pode ter contribuído para a tradução problemática dessa frase, introduzindo nuances interpretativas que desafiam a compreensão original. O embate entre críticos e defensores da autenticidade de Paulo nesse contexto revela não apenas a complexidade linguística, mas também a delicada tarefa de interpretar escritos milenares. A natureza evolutiva das traduções e a busca por fidelidade ao significado original destacam-se, provocando reflexões sobre como percebemos e interpretamos as profecias e ensinamentos bíblicos. Essa investigação instiga-nos a explorar a riqueza cultural e linguística por trás desses textos, incentivando uma abordagem crítica e reflexiva diante das questões teológicas que ecoam através dos séculos. Paulo, o prolífico apóstolo, permeou suas epístolas com uma profunda teologia da redenção, explorando a libertação dos cristãos da lei mosaica e do pecado através da morte sacrificial e ressurreição de Jesus. Sua visão de expiação, simbolizada pelo sangue de Cristo, estabeleceu a paz entre Deus e a humanidade. O batismo, para Paulo, era a participação na morte e vitória de Jesus sobre a morte, conferindo aos cristãos uma renovada filiação divina de forma gratuita. Contudo, essa teologia da redenção teve implicações cruciais na relação entre os cristãos e o judaísmo. Paulo, inicialmente não desejando uma separação, afirmou que a fé em Cristo era suficiente para a salvação, tanto para judeus quanto para gentios. Essa crença, contudo, inevitavelmente conduziu ao cisma entre as comunidades cristãs e judaicas, com a mensagem de que os gentios convertidos não precisavam adotar práticas judaicas, como a circuncisão e as leis alimentares. A escatologia, ensinamento sobre o fim dos tempos, ocupou um lugar proeminente nas reflexões de Paulo. Ehrman destaca a crença de Paulo em um retorno iminente de Jesus durante sua própria vida. As epístolas aos Tessalonicenses revelam a expectativa desses cristãos perseguidos sobre o destino dos mortos e o fim do mundo. Paulo conforta-os, assegurando que os mortos ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos. Embora evite uma especificidade cronológica, Paulo encoraja a paciência diante do aguardado triunfo final de Cristo sobre o homem da iniquidade. Ao explorarmos essas nuances teológicas, somos desafiados a refletir sobre como esses ensinamentos milenares continuam a moldar nossa compreensão da redenção, da fé e do propósito último da existência humana.
A jornada espiritual, marcada por expectativas escatológicas e a busca pela redenção, ecoa através dos séculos, conectando-nos de maneiras profundas com o legado de Paulo. No papel das mulheres na comunidade cristã, uma passagem controversa da primeira epístola a Timóteo, atribuída tradicionalmente a Paulo, tem sido central nas discussões sobre o papel das mulheres no ministério cristão. O texto, frequentemente citado para justificar a restrição das mulheres em posições de liderança e ministério, estabelece diretrizes sobre vestimenta, comportamento e, crucialmente, proíbe que as mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens na igreja. A passagem de Timóteo capítulo 2 versículos 9 ao 15 tem sido interpretada como uma restrição completa ao papel de liderança das mulheres na comunidade cristã. No entanto, as interpretações são diversas, e até mesmo igrejas católicas, que não ordenam mulheres como sacerdotes, permitem que abadesas exerçam funções de ensino e liderança sobre outras mulheres. A complexidade teológica, contextual, sintática e lexical dessas poucas palavras exige uma abordagem cuidadosa e crítica. Diante desse contexto, o teólogo J. R. Daniel Kirk destaca o papel significativo que as mulheres desempenharam na igreja primitiva. Ao elogiar Febe por seu trabalho como diaconisa e mencionar Júnia como uma figura considerada por alguns como a única mulher citada no Novo Testamento entre os apóstolos, Paulo parece reconhecer e valorizar as contribuições das mulheres na comunidade cristã. Essas reflexões nos desafiam a considerar como as interpretações bíblicas moldam as estruturas da igreja e influenciam as dinâmicas de gênero. À medida que exploramos as Escrituras, somos instigados a uma compreensão mais profunda e inclusiva do papel das mulheres na fé cristã, reconhecendo suas contribuições valiosas ao longo da história da Igreja. Refletindo sobre o papel das mulheres na Igreja, é interessante notar como as primeiras comunidades cristãs, muitas vezes, se reuniam em casas de mulheres abastadas. Nomes como Chloe, Lídia, Maria, mãe de Mark, Prisca e Ninfa estão registrados nos Atos dos Apóstolos como anfitriãs desses encontros. Nas palavras da feminista Rosalind Miles, nos primórdios da Igreja, não havia limitações para as mulheres, elas desempenhavam papéis fundamentais e contribuíam ativamente para as celebrações. A interpretação de passagens bíblicas sobre a conduta das mulheres na Igreja é um tema de debate. O teólogo Daniel Kirk destaca estudos recentes que levaram alguns a questionar a autenticidade da passagem em Coríntios capítulo 14 versículo 34, que ordena que as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas. Alguns argumentam que essa restrição pode ser uma adição posterior de um autor diferente e não parte da carta original de Paulo. Outras interpretações sugerem que a restrição em Coríntios pode ser específica, proibindo as mulheres de fazerem perguntas ou conversarem, enquanto em Coríntios capítulo 11 versículo 5, Paulo reconhece o direito das mulheres de profetizar. Um exemplo de visão mais inclusiva está na declaração de Paulo em Gálatas capítulo 3 versículo 28, não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo nem livre, não pode haver homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa passagem proclama a igualdade em Cristo, indicando que as divisões sociais e de gênero não deveriam persistir na comunidade cristã. Kirk destaca que Paulo reconheceu mulheres do Novo Testamento que ensinaram e exerceram autoridade na Igreja Antiga, oferecendo um paradigma teológico para superar a subjugação das mulheres como um resultado esperado. Essas reflexões nos instigam a repensar as interpretações tradicionais e a considerar como a mensagem de Paulo pode inspirar uma abordagem mais inclusiva e igualitária dentro das comunidades cristãs. A influência de Paulo no pensamento cristão é incomparável, destacando-se como uma figura central no Novo Testamento. Sua proclamação de que a fé em Cristo torna a observância da Torá desnecessária para a salvação ressoa como um ponto crucial na teologia cristã. Ele elevou a Igreja cristã à categoria de corpo de Cristo, enfatizando a coletividade e a interconexão dos crentes, ao mesmo tempo que alertou para o julgamento que paira sobre o mundo exterior à comunidade cristã. Na tradição oriental, os padres da Igreja interpretaram a eleição divina mencionada em Romanos capítulo 9 versículo 11 à luz da onisciência de Deus, e temas relacionados à predestinação, tão presentes na teologia ocidental, têm uma presença mais sutil no Oriente. Já na tradição ocidental, as obras fundamentais de Agostinho são profundamente enraizadas nos ensinamentos de Paulo. Agostinho desenvolveu conceitos cruciais sobre a graça divina como um presente, a moralidade como uma vida no espírito e a predestinação, todos extraídos especialmente da Epístola aos Romanos. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero encontrou na doutrina de Paulo sobre a fé o cerne de sua própria teologia, fundamentando a doutrina da sola fide, somente a fé.
A ênfase de Paulo na justificação pela fé tornou-se a base para a compreensão protestante da salvação, marcando um ponto de virada na história do cristianismo. A herança de Paulo permeia as diversas tradições cristãs, moldando o pensamento teológico e a prática espiritual ao longo dos séculos. Ao revisitarmos a jornada de Paulo, desde suas viagens missionárias até suas cartas que moldaram a teologia cristã, percebemos a magnitude de sua influência no panorama do cristianismo. Paulo não apenas disseminou a mensagem de Cristo em diversas regiões do mundo antigo, mas suas epístolas tornaram-se pilares fundamentais da fé cristã. Paulo, o ex-fariseu convertido, desafiou normas e tradições, proclamando uma nova compreensão da salvação pela fé em Cristo. Suas palavras reverberaram na Reforma Protestante, até hoje, continuam a inspirar diferentes correntes do pensamento cristão. Exploramos sua conexão com Roma, sua prisão e, segundo a tradição, sua morte em meio à perseguição sob Nero. Contudo, sua mensagem transcendeu os limites temporais e geográficos, moldando a fé de gerações subsequentes. Ao examinarmos a questão da autoria das epístolas e a complexidade de seu legado, vemos não apenas um apóstolo, mas um pensador cujas ideias provocam debates e reflexões até os dias atuais. As interpretações sobre mulheres na Igreja, a redenção através do sacrifício de Cristo e a relação com o judaísmo revelam a profundidade e a diversidade de suas contribuições. Seja na tradição oriental, onde a eleição divina é ponderada à luz da onisciência de Deus, ou na tradição ocidental, onde as obras de Agostinho refletem os ensinamentos de Paulo, sua influência é inegável. O episódio da Reforma, com Lutero defendendo a sola fide, destaca a ressonância contínua desses ensinamentos. Assim, ao encerrarmos nossa jornada pelo legado de Paulo, somos lembrados de que suas palavras ecoam através dos séculos, desafiando-nos a refletir sobre a fé, a graça e o papel da comunidade cristã. Seu impacto transcende barreiras denominacionais, inspirando uma compreensão mais profunda do que significa ser cristão. A história de Paulo é um convite à reflexão constante e à busca por uma compreensão mais plena da fé que ele tão fervorosamente proclamou.